pai é abordado com duas crianças na caminhonete, mas a verdade chocante deixa todos estarrecidos. Era um dia ensolarado qualquer e Miguel dirigia seu velho caminhão pelas ruas tranquilas da pequena cidade. Ana e Pedro estavam amarrados nos bancos de trás, brincando e rindo, como se nada pudesse incomodar aquele momento simples de felicidade. De repente, um oficial acenou, sinalizando para que ele parasse. O coração de Miguel disparou. Ele sempre desconfiou que uma blitz poderia ser o início de uma encrenca. "Licença e documentos, por favor", disse o agente, com uma expressão séria. Miguel pegou os papéis e, enquanto a criança na frente chorava porque a irmã tinha lhe tomado o brinquedo, o oficial piscava os olhos alertas. Ele olhou para o caminhão, um modelo antigo, cheio de marcas e histórias, e em um instante a conversa tomou um rumo inesperado. "Você sabe que há um desaparecimento acontecendo na cidade?" indagou o policial, a voz carregada de um peso que fez Mig. "A descrição do veículo dela é semelhante ao seu." A atmosfera mudou. O riso das crianças se calou, e um nó se formou na garganta de Miguel. Ele não conseguia entender como seu veículo, que sempre fora sinônimo de trabalho duro e proteção, podia ser confundido com algo tão sombrio. O oficial começou a inspecionar o interior do caminhão e a tensão aumentava a cada segundo. Foi quando um brilho prateado chamou a atenção de Miguel. O policial retirou um objeto do porta-luvas. Uma foto antiga de uma mulher que ele não reconhecia. Os olhos do oficial se fixaram nela com curiosidade enquanto a criança atrás começava a perguntar o que estava acontecendo. Miguel sentiu seu estômago revirar. Que parte de sua vida ele não conhecia? A imagem parecia trazer um pedaço de um passado que ele não queria relembrar. "Esta mulher, você reconhece?" questionou o policial, a voz agora mais tensa. Miguel apenas balançou a cabeça, o medo enraizado em seu peito. A vida que ele sempre havia tentado proteger estava prestes a desmoronar. Ele sabia que cada fragmento dessa situação tinha o potencial para desenterrar segredos familiares há muito enterrados. Os murmúrios das pessoas ao redor começaram a aumentar, e Miguel sentiu os olhares pesados em suas costas. Ele não queria que seus filhos vissem isso. Ele lutava com a ideia de que, de repente, ele não era mais apenas um pai, mas um suspeito em uma situação que ele não entendia. O que estava acontecendo? O que mais aquela imagem poderia esconder? A pressão aumentava, como se tudo estivesse se unindo contra ele. Miguel lembrou-se de sua mãe, de histórias que sempre foram sussurradas, mas nunca aprofundadas. Poderia ela estar ligada a tudo isso? E se a verdade fosse ainda mais aterrorizante do que ele poderia imaginar? Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. E agora não era apenas uma questão de inocência. Era sobre a... Ele respirou fundo, pronto para desvendar o mistério que pairava como uma sombra sobre sua vida. A tensão crescente e a urgência de descobrir a verdade se tornaram sua única opção. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Miguel sentiu seu coração parar. A imagem da mulher na foto parecia dançar na sua mente. Uma sombra inquietante que ameaçava engolir tudo o que ele conhecia. O policial o encarava. Miguel queria gritar, mas a voz ficou presa em sua garganta. "Você tem certeza de que não a conhece?" insistiu o oficial, os olhos fixos em Miguel, como se buscasse alguma resposta em seu rosto. As crianças, em silêncio, pareciam sentir a tensão no ar. Ana mordeu o lábio, percebendo que algo estava errado. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. "Pai!" Pedro estava tremendo,
o dedo apontando para outro lado da rua. Miguel virou-se e o que viu o fez congelar. Uma mulher, idêntica àquela da foto, correndo em sua direção, com os cabelos despenteados e uma expressão de desespero no rosto. O policial ficou atordoado e a atmosfera mudou novamente. "Socorro, ajudem-me!" ela gritou, enquanto se aproximava, quase como uma figura saída de um pesadelo. Miguel não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Como isso era possível? A mulher se lançou em seus braços, e a cena foi tão surreal que tudo ao redor parecia girar. "Você precisa me ajudar, Miguel! Eles estão atrás de mim!" ela exclamou ofegante, enquanto Miguel tentava processar as informações. O policial olhou entre os dois, as sobrancelhas franzidas, confuso e desconfiado. "Quem é você?" Miguel perguntou, lutando para recuperar a voz. Uma parte dele queria acreditar que ela estava delirando, mas outra parte sentia que a verdade era muito mais complicada. Sou sua irmã," ela respondeu, o desespero em seus olhos revelando uma verdade que fez o mundo de Miguel desmoronar sob seus pés. "Sua irmã? Mas como?" Ele não tinha uma irmã. O que estava acontecendo? Sua mãe nunca mencionara uma filha. A multidão que se acumulava à distância começou a murmurar, e Miguel podia sentir seus olhares pesados. A pressão na sua cabeça aumentou. O que mais ele não sabia? Ele se lembrou das histórias sussurradas de sua infância, de segredos que sua mãe sempre guardou a 7 chaves. Ele nunca havia questionado, mas agora tudo parecia fazer sentido. A história dela, ela envolve sua mãe. A mulher continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ela me escondeu por tantos anos, e agora eu estou em perigo." O oficial moveu-se para separar os dois, sua mão firme no ombro de Miguel. "Espere, precisamos verificar isso." O policial olhou de um para o outro, descrevendo uma tensão palpável em segundos. Pedro e Ana assistiam, os olhos arregalados, sem compreender. E nesse momento, Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele precisava proteger seus filhos, mas a verdade estava batendo à sua porta. "Você precisa confiar em mim," a mulher insistiu, sua voz baixa, quase um sussurro, enquanto olhava nos olhos de Miguel. Ele queria acreditar, mas tudo parecia uma grande confusão. Se ela era realmente sua irmã, por que ele nunca soubera? As sirenes ao longe aumentaram, e o caos se instalou. Miguel sentiu seu estômago revirar. Estava em uma encruzilhada, e todo o seu mundo estava prestes a mudar. Mas quem ele poderia confiar? Éramos todos apenas uma família fragmentada por segredos e mentiras. E o mais importante, o que mais estava prestes a ser revelado? O oficial puxou seu rádio, sem saber que nos próximos minutos, a verdade que se escondia nas sombras iria expor um drama ainda mais profundo. O que começara como um dia comum, agora estava prestes a se transformar em um pesadelo sem fim. Miguel estava paralisado. A cena diante dele era um turbilhão de emoções. A mulher que dizia ser sua irmã estava colapsando em seus braços, e a confusão na mente dele só aumentava. Ele queria saber a verdade, mas o peso da revelação estava quase sufocante. O que essa mulher estava fazendo, destroçando a sua vida? "Você não pode estar falando sério," ele murmurou, os olhos arregalados enquanto olhava de relance o policial, que ainda não tinha tirado as mãos dos ombros de Miguel. Os olhares perplexos da multidão pareciam perfurá-lo, e Miguel começou a sentir o calor da vergonha subir. O senso de realidade se esvaía rapidamente. "Como assim sou sua irmã?" Eu sou filha do seu pai." O mundo de Miguel pareceu girar, e tudo que ele conhecia começou a evaporar. "Filha do meu pai?" Essas palavras ecoavam na sua mente. Ele não tinha ideia do que dizer ou como reagir. A multidão começou a murmurar. Algumas vozes baixas repetiam: "É verdade?" Miguel sentiu o olhar do oficial mais pesado, como se a situação estivesse prestes a se tornar ainda mais complicada. "Quem é essa mulher, Miguel?" perguntou o policial. Observando a situação com um ar sério e autoritário, Miguel sentiu um aperto na garganta. Ele queria gritar que não tinha a menor ideia. "Você não sabe de nada." A mulher continuou, as palavras saindo apressadas.
Nossa mãe, ela me escondeu. Tinha medo. Ela nunca disse que tinha outro filho, mas eu sempre soube. Eu sempre procurei vocês. Então Miguel lembrou-se da sua infância, dos sussurros que sempre ouviu antes de dormir. As histórias de um passado sombrio, de uma relação que sua mãe sempre disfarçou. Ele nunca imaginou que isso poderia ser verdade. Como essa mulher estava dentro da sua vida agora? E por quê? Mas você nunca... Ele hesitava, suas palavras tremendo. Eu não tenho uma irmã. Ele se sentiu dividido entre a dor e o desejo de abraçá-la. E com esses últimos dois pensamentos, uma sirene rugiu ao fundo, interrompendo sua confusão interna. Então, outro oficial se aproximou, acompanhado por dois homens robustos. Algo em seus olhares e gestos fez o coração de Miguel disparar. Vamos ter que levar vocês dois para a delegacia, um deles disse, e a voz era firme. Miguel apreendeu a gravidade da situação, um pesadelo que estava apenas começando. Não, por favor, você não entende, exclamou a mulher, seu rosto se contorcendo em desespero. Eles estão atrás de mim. Miguel olhou para ela, seu coração batendo freneticamente. O que quer que ela estivesse fazendo, agora ele estava profundamente enredado. Quem está atrás de você? Ele perguntou, a inquietação subindo pelo seu corpo. A cada segundo que passava, os rostos ao redor se intensificavam e a pressão aumentava. Os homens que me sequestraram, eles não vão parar até me encontrar. Ela respondeu, mal conseguindo falar. Eles já fizeram coisas horríveis. Não posso voltar, Miguel. Você é a única esperança que eu tenho. Nesse instante, a realidade se transformou em um pesadelo. Ele queria acreditar, mas algo dentro dele gritou que não era uma história comum. O oficial observava a cena, as sobrancelhas franzidas em suspeita, enquanto as crianças começaram a chorar, sem entender o motivo da tensão. Quando Miguel olhou para os olhos da mulher, viu um desespero verdadeiro que o atingiu como um golpe. Era verdade, havia uma conexão que ele nunca soubera, mas ela trazia perigos inimagináveis. E em meio ao caos, mais um grito cortou o ar. Olhem! Alguém gritou, e todos viraram. Um carro preto estava parando abruptamente na esquina. As portas se abriram, e figuras encapuzadas emergiram. Sussurros se espalharam entre a multidão. Miguel sentiu o sangue escorregar para seus pés, congelando suas nervos. Quem era esse grupo e o que pretendiam? Tem que ir, agora! Ela gritou, puxando Miguel junto. Nada fazia sentido, mas a urgência era palpável. O movimento em direção à saída desenhou uma linha traçada entre a segurança e o perigo. Miguel olhou para as crianças e viu o terror em seus rostos. Aquela hora não era mais apenas sobre ele e a revelação. O passado estava se entrelaçando com o presente, e agora mais segredos ameaçavam se revelar. A fuga começou, e com ela, as incertezas dançavam como sombras ao seu redor. Era apenas o começo de algo muito maior. O que mais ele estava prestes a descobrir? O que mais estava à espreita no escuro, pronto para devastar tudo? Miguel estava paralisado. A cena diante dele era um turbilhão de emoções. A mulher que dizia ser sua irmã estava quase desmoronando em seus braços, e a confusão estourava em sua mente como fogos de artifício. Não, isso não pode ser verdade. Ele murmura, as palavras escapando dos lábios como se não fossem suas. O policial, com a expressão endurecida, só tornou a situação mais pesada. Quem está atrás de você? Miguel perguntou. A urgência no ar era sufocante. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a multidão que se aglomerava, medo estampado em seus olhos. São pessoas do passado da nossa mãe. Ela te escondeu de mim para me proteger. Ela gaguejava, quase sem fôlego. Miguel, por favor, você precisa acreditar em mim. E nesse instante o tempo parecia parar. O barulho do carro preto se aproximava, a fúria de uma tempestade pronta para desabar. Ele queria saber mais, mas a realidade parecia estar em pedaços. Sem aviso, as portas do veículo se abriram, e 6 figuras encapuzadas emergiram, como monstros de um pesadelo. O coração de Miguel disparou. Temos que ir!
Ele gritou para a mulher puxando-a. Mas antes que pudessem correr, um dos homens encapuzados ergueu uma arma. E um grito ecoou na multidão. É ela! A verdade não pode ser revelada! Ele disparou. E tudo virou uma confusão de gritos e movimento. Um desespero cortante tomou conta de Miguel. Ele se jogou para o lado, protegendo a irmã. Mas o impacto foi brutal. Ele ouviu o som do vidro quebrando. Sentiu uma dor aguda em seu ombro. O oficial gritou, mas ele só focou em manter as crianças seguras. A mulher estava se contorcendo, gritando por ajuda, mas Miguel não podia deixá-la. Vá, vá, ele ordenou, e as crianças começaram a correr em direção ao beco mais próximo. Mas e você? Ana, a mais velha, gritou enquanto olhava para trás. Pai, não! O caos tomou conta, eco de passos e gritos misturando-se às sirenes que se aproximavam. A adrenalina pulsava nas veias de Miguel enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. De repente, a mulher olhou para ele e sua expressão mudou. Miguel, tem algo que você precisa saber. As palavras dela cortaram o ar. O que você não sabe é que nossa mãe não só me escondeu de você, mas ela me deixou algo, uma herança, e não é só sobre nós. A multidão começava a dispersar, mas ele não conseguia tirar os olhos dos dela. Uma herança? Do que você está falando? Então mais gritos cortaram o ar e, em meio ao tumulto, um dos encapuzados pulou na frente dele. Ajoelhe-se, não há escapatória. Mas antes que pudesse agir, o policial se jogou sobre ele. A luta começou. Miguel sentiu a pressão da situação aumentar. Por favor, a verdade irá nos cobrir, mas você deve saber. Somos parte de algo maior. Sua história e a minha vão além de uma simples relação fraternal. A mulher estava agora a poucos passos, olhos brilhando de pânico, e seu olhar era profundo. Maior? O que você quer dizer? Miguel gritou, mesmo com a confusão crescendo ao seu redor. Um eco de balas quase soou, e ele viu uma sombra se aproximar. Ele é seu pai! A mulher gritou, a revelação ressoando como um trovão. O tempo parou. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu pai? Ele não tinha um pai. A vida inteira foi baseada em mentiras? O agente, preso na luta, olhou para ele com horror. Era demais para processar. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a se revelar? Diante do caos e dos gritos ainda em seu alcance, ele percebeu que tudo o que pensou saber estava em colapso. E agora, a única coisa que restava era uma corrida desesperada pela verdade obscura. Miguel estava paralisado. A cena diante dele era um turbilhão de emoções. A mulher que dizia ser sua irmã estava quase desmoronando em seus braços, e a confusão estourava em sua mente como fogos de artifício. Não, isso não pode ser verdade, ele murmura, as palavras escapando dos lábios como se não fossem suas. O policial, com a expressão endurecida, só tornava a situação mais pesada. Quem está atrás de você? Miguel perguntou. A urgência no ar era sufocante. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a multidão que se aglomerava, medo estampado em seus olhos. Eles são pessoas do passado da nossa mãe. Ela te escondeu de mim para me proteger. Ela gaguejava, quase sem fôlego. Miguel, por favor, você precisa acreditar em mim. E nesse instante, o tempo parecia parar. O barulho do carro preto se aproximava, a fúria de uma tempestade pronta para desabar. Ele queria saber mais, mas a realidade parecia estar em pedaços. Sem aviso, as portas do veículo se abriram e 6 figuras encapuzadas emergiram, como monstros de um pesadelo. O coração de Miguel disparou. Temos que ir! Ele gritou para a mulher, puxando-a. Mas antes que pudessem correr, um dos homens encapuzados ergueu uma arma, e um grito ecoou na multidão. É ela! A verdade não pode ser revelada! Ele disparou, e tudo virou uma confusão de gritos e movimento. Miguel se jogou para o lado, protegendo a irmã, mas o impacto foi brutal.
Ele ouviu o som do vidro quebrando. Sentiu uma dor aguda em seu ombro. O oficial gritou, mas ele focou em manter as crianças seguras. A mulher estava se contorcendo, gritando por ajuda, mas Miguel não podia deixá-la. Vá! Ordenou e as crianças começaram a correr em direção ao beco mais próximo. Mas se você... Ana, a mais velha, gritou enquanto olhava para trás. Pai, não! O caos tomou conta, eco de passos e gritos misturando-se às sirenes que se aproximavam. A adrenalina pulsava nas veias de Miguel enquanto tentava entender o que estava acontecendo. De repente, a mulher olhou para ele e sua expressão mudou. Miguel, tem algo que você precisa saber. As palavras dela cortaram o ar. O que você não sabe é que nossa mãe não só me escondeu de você, mas ela me deixou algo, uma herança. E não é só sobre nós. A multidão começava a dispersar, mas ele não conseguia tirar os olhos dela. Uma herança? Do que você está falando? Então mais gritos cortaram o ar e um dos encapuzados pulou na frente dele. Ajoelhe-se, não há escapatória. Mas antes que pudesse agir, o policial se jogou sobre ele e a luta começou. Miguel sentiu a pressão da situação aumentar. Por favor, a verdade irá nos cobrir, mas você deve saber. Somos parte de algo maior. Sua história e a minha vão além de uma simples relação fraternal. A mulher estava agora a poucos passos, olhos brilhando de pânico e seu olhar era profundo. Maior? O que você quer dizer? Miguel gritou, mesmo com a confusão crescendo ao seu redor. Um eco de balas quase soou e ele viu uma sombra se aproximar. Ele é seu pai! A mulher gritou, a revelação ressoando como um trovão. O tempo parou. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu pai? Ele não tinha um pai. A vida inteira foi baseada em mentiras? O agente, preso na luta, olhou para ele com horror. Não, isso não faz sentido, gritou Miguel, a confusão se transformando em raiva. O que mais ele não sabia? A mulher se contorceu, tomando coragem e prosseguindo. Ele não só é seu pai, mas também é um criminoso. Ele foi quem arrastou nossa mãe para esse mundo. Miguel gelou. O homem que ele apenas conhecia dos sussurros e sombras de sua infância estava ligado diretamente a toda essa confusão, ao sofrimento que sua irmã enfrentara. O caos tomou conta novamente quando os encapuzados avançaram. Fujam! Miguel gritou, pegando a mão do policial e puxando-o na direção da saída. Mas a mulher gritou, não, você não entende. Eles vão atrás de você também. Antes que pudesse processar, um dos encapuzados disparou novamente. Um grito irrompeu da multidão e Miguel virou-se rapidamente, vendo uma figura familiar entre as sombras. Sua mãe. No meio do pânico, ela estava ali, com um olhar determinado e o rosto pálido. Miguel! Não, a verdade não pode ser revelada, ela gritou, seu olhar fixo na mulher. O mundo de Miguel desmoronou instantaneamente. Sua mãe, a mulher que o havia protegido, agora estava no centro da tempestade. Mãe, o que você fez? Ele gritou, a confusão e a traição chacoalhando seus fundamentos. As imagens na mente de Miguel se embaralharam. Os sussurros infantis se transformaram em um grito ensurdecedor. O que mais ele estava prestes a descobrir? O que mais estava escondido nas sombras? E, acima de tudo, quem realmente eram essas pessoas que o cercavam? As sirenes se aproximavam, mas a verdade parecia muito mais distante. Miguel estava paralisado. A cena diante dele era um turbilhão de emoções. A mulher que dizia ser sua irmã estava quase desmoronando em seus braços, e a confusão estourava em sua mente como fogos de artifício. Não, isso não pode ser verdade, ele murmurou, as palavras escapando dos lábios como se não fossem suas. O policial, com a expressão endurecida, tornava a situação ainda mais pesada. Quem está atrás de você? Miguel perguntou. A urgência no ar era sufocante. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a multidão aglomerada, medo estampado em seus olhos. Eles são pessoas do passado da nossa mãe. Ela te escondeu de mim para me proteger. Ela gaguejava, quase sem fôlego. Miguel, por favor, você precisa acreditar em mim. O barulho do carro preto se aproximava.
carregando uma sensação de desespero e tensão. Sem aviso, as portas do veículo se abriram e 6 figuras encapuzadas emergiram como monstros de um pesadelo. O coração de Miguel disparou. "Temos que ir!" ele gritou para a mulher, puxando-a para longe. Mas antes que pudessem correr, um dos homens encapuzados ergueu uma arma, e um grito ecoou na multidão. "É ela! A verdade não pode ser revelada!" Ele disparou, e tudo virou uma confusão de gritos e movimento. Miguel se jogou para o lado, protegendo a irmã. Mas o impacto foi brutal. O som do vidro quebrando cortou o ar, e a dor aguda em seu ombro não deixava espaço para dúvidas. O policial gritou, mas ele só conseguiu focar em manter as crianças seguras. "Vá, vá!" ordenou, e as crianças correram em direção ao beco mais próximo. "Mas, e você?" Ana, a mais velha, gritou enquanto olhava para trás. "Pai, não!" O caos tomou conta ao redor, eco de passos e gritos se misturando às sirenes que se aproximavam. A adrenalina pulsava nas veias de Miguel enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. De repente, a mulher olhou para ele com uma expressão de desespero. "Miguel, tem algo que você precisa saber. Não agora!" Ele estava quase gritando, mas a mulher insistiu. "O que você não sabe é que nossa mãe não só me escondeu de você, mas ela me deixou algo, uma herança, e não é apenas sobre nós." Então o mundo pareceu parar quando ela falou, e Miguel sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Uma herança? Do que ela estava falando? A multidão começava a dispersar, mas ele era incapaz de desviar o olhar dela. Mais gritos cortaram o ar, e um dos encapuzados pulou na frente dele. "Ajoelhe-se! Não há escapatória!" Mas antes que ele pudesse agir, o policial se jogou sobre o homem, e a luta começou. "Por favor, a verdade irá nos cobrir. Você deve saber. Somos parte de algo maior. Sua história e a minha vão além de uma simples relação fraternal." "Maior? O que você quer dizer?" Miguel gritou, a confusão crescendo. Um eco de balas quase soou enquanto ele viu uma sombra se aproximar. "Ele é seu pai!" gritou a mulher, e a revelação ressoou como um trovão. O tempo estava parado. Miguel sentiu o vazio se espalhar pela sua mente. Seu pai? Ele não tinha um pai. Toda a sua vida parecia um grande emaranhado de mentiras. O oficial, que estava preso na luta, olhou confuso para ele. "Não, isso não faz sentido", gritou Miguel, a raiva começando a dominar. E a mulher, com fogo nos olhos, continuou. "Ele abandonou a gente, Miguel. Ele e sua nova família. Tudo o que você sabe é uma farsa." O olhar de Miguel se endureceu. "Meu pai, o que você quer dizer com nova família?" Ele não estava pronto para essa conversa. Ela respirou fundo. "A família que ele formou depois de nos deixar. Todos os segredos. Miguel, tudo finalmente está conectado." Nesse instante, algo mais chocante aconteceu. Um carro se aproximou rapidamente, derrapando, e uma voz familiar saiu de dentro. "Mãe!" Uma figura saiu do veículo. Era a mãe de Miguel, seu rosto pálido enquanto ela olhava para eles com terror. "Não, a verdade não pode ser revelada", gritou, e a multidão silenciou. Estava ali em um instante que parecia congelar o tempo. A dor nos olhos de Miguel disparou. Uma confusão e traição que atingiram seu coração como uma lâmina. As vozes na multidão mudaram. "É verdade? Oi? Ela escondeu isso dele? Quem são eles?" Era como se a verdade estivesse se espalhando como fogo em campo seco. Miguel olhou para a mulher que dizia ser sua irmã e depois para sua mãe, o mundo em volta olhando para ele, e sentiu a pressão aumentar. O caos se amplificou, e a última coisa que ficou clara para Miguel foi que a verdade que ele pensava conhecer, que sua vida inteira girava em torno de sua identidade, estava prestes a entrar em colapso. Ele precisava fazer uma escolha, mas a incerteza deixava tudo insuportavelmente confuso. O que mais existia nas sombras que ele ainda não sabia? As sirenes aumentavam ao fundo, e ele entendeu que isso era apenas o começo do final.
A resistência estava se formando ao seu redor e ele estava no centro de algo muito maior do que ele jamais imaginou. Miguel estava paralisado. A cena diante dele era um turbilhão de emoções. A mulher que dizia ser sua irmã estava quase desmoronando em seus braços e a confusão estourava em sua mente. "Quem está atrás de você?" Miguel perguntou. A urgência no ar era sufocante. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a multidão aglomerada, medo estampado em seus olhos. "Eles são pessoas do passado da nossa mãe. Ela te escondeu de mim para me proteger." Ela gaguejava, quase sem fôlego. "Miguel, por favor, você precisa acreditar em mim." A tensão no ar era palpável, como se a qualquer momento algo pudesse estourar. O barulho do carro preto se aproximava, e a aparência de terror no rosto de sua mãe se intensificou. "Miguel, não! A verdade não pode ser revelada." Ela gritou, e aquelas palavras ecoaram em sua mente como um aviso. Foi então que tudo aconteceu muito rápido. Um dos encapuzados, com um olhar perturbador, ergueu a arma, mas não apontou para Miguel. Em vez disso, disparou em direção à sua mãe. O tempo pareceu parar. O grito de Miguel falhou em escapar, enquanto ela caía no chão, o corpo se contorcendo. "Não!" ele gritou, e a cena se transformou em um pesadelo. A multidão estava em desespero. Gritos e correria preenchiam o ar. Miguel sentiu seu coração parar. Ele puxou a mulher que dizia ser sua irmã, buscando uma saída, mas a confusão pairava pesada. "O que você fez, mamãe?" gritou. A dor de vê-la caída era quase insuportável. O policial se lançou em direção ao homem que disparara, mas tudo estava em um caos absoluto. Foi nesse momento que tudo se transformou novamente. A mulher ao seu lado, sua irmã, com lágrimas nos olhos, olhou para Miguel e ele sentiu um tremor no ar. "Miguel, é hora de saber a verdade completa", ela exclamou. Ele não entendeu. Como assim a verdade completa? O que mais poderia haver? A cada segundo, a situação se tornava mais desesperadora. O caos à sua volta parecia mais um filme de terror. Gritos, pessoas correndo e a visão da sua mãe se contorcendo no chão. Miguel se sentiu sufocar. Ela não é sua mãe de verdade." A mulher gritou em meio ao tumulto. Essas palavras cortaram através do barulho como um facão. Miguel olhou para ela, os olhos arregalados em choque. "O que você está dizendo?" Ele respondeu, mas um medo profundo começou a se enraizar em sua mente. "Ela me escondeu. Nós somos filhas do mesmo pai, mas ela me escondeu para proteger você de um homem perigoso. Ele está aqui, e não para brincar." As palavras ressoaram em Miguel como uma explosão. A imagem do pai que ele nunca conhecera estava vindo à tona, e todo o passado escondido parecia se desdobrar na sua frente. A multidão começou a se dispersar, mas ele sentiu que o chão havia sumido sob seus pés. "Vocês estão mentindo!" Miguel gritou, mas havia um fio de dúvida começando a crescer em seu coração. O caos continuou, mas ele não conseguia deixar de olhar para a mulher. O que mais ela sabia? O que mais ele era obrigado a descobrir? Olhando para sua mãe caindo ali, algo dentro de si começou a se quebrar. Ele não tinha mais certeza de nada. O que de acho era real? Era um verdadeiro inferno. E quando ele olhou para trás, viu que um dos encapuzados começava a se aproximar. Não com uma arma, mas com um sorriso. Era uma expressão que não fazia sentido naquele momento. E uma pitada de estranheza atravessou a mente de Miguel. "Você é mesmo filho dela, não é? Você vai fazer parte do plano", disse o encapuzado. Miguel sentiu seu coração disparar. O que era esse plano? O que mais estava por vir? A verdade estava escorregando entre seus dedos, e o mundo ao seu redor parecia se contorcer numa espiral de mentiras. O que era real? O que ele era? "Vamos descobrir juntos, Miguel", o encapuzado terminou, e por um momento ele viu um brilho familiar nos olhos do homem. Algo se rompeu dentro dele, e as perguntas começaram a girar sem fim. O que mais ele estava prestes a descobrir? E se tudo o que ele achava ser verdade fosse apenas uma fachada?
A sombra incluía segredos mais profundos do que ele jamais poderia imaginar. Miguel ainda estava atordoado pelas revelações e pelo caos ao seu redor. O encapuzado sorria, e as palavras ecoavam na mente dele. Ele é seu pai. A ideia de que havia uma conexão tão profunda entre ele e aquele desconhecido parecia inimaginável. Mas o pânico na voz da mulher se intensificou. Ela olhou para ele e suas mãos tremiam. Miguel, escute. Ele não é quem você pensa. Ele está por trás de tudo isso. Ele nunca se importou com você e com a nossa mãe. Antes que pudesse responder, um dos encapuzados começou a avançar rapidamente na direção de Miguel. Era como se o tempo tivesse desacelerado. O policial ainda lutava com outro dos homens, e os gritos da multidão se tornaram um ruído distante. Miguel se preparou para se defender, mas de repente um som ensurdecedor cortou o ar. Era um tiro. A multidão congelou. Miguel, paralisado, viu um homem encapuzado ir ao chão, e em meio à confusão, ele reconheceu uma figura que havia se misturado ao caos. Era sua mãe. Ela empunhava uma arma, os olhos fixos sobre a mulher que dizia ser sua irmã. Não, não se aproxime dela, ela gritou, a voz cheia de desespero e raiva. Miguel ficou em choque. Sua mãe sempre fora a figura protetora, e agora estava agindo como uma criminosa. O que você fez, mãe? Ele conseguiu sussurrar, confuso e com o coração acelerado. Novamente, o tempo parecia parar, enquanto ele tentava juntar os pedaços. No que você se meteu? Gritou, sua voz se elevando. Você estava aqui o tempo todo? Por que nunca me contou? A mulher que dizia ser sua irmã tentou se aproximar. Ela não pode te proteger mais, Miguel. Você precisa saber a verdade. Mas antes que pudesse explicar, outro tiro ecoou e a multidão gritou. Miguel viu a mãe se desviar, a expressão em seu rosto mudando de desespero para determinação. Está tudo bem, filho. Confie em mim, ela gritou, mas a raiva de Miguel crescia. Como posso confiar em você? Você me escondeu a verdade a vida toda. O clima de tensão explodiu. O encapuzado que caíra se levantou, com uma expressão de fúria. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A verdade não pode ser revelada. E nesse momento, Miguel sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. A verdade? Que verdade? O encapuzado olhou firme para sua mãe, antes de apontar a arma novamente. Você deveria ter ficado quieta. Agora todos nós pagaremos o preço. Então Miguel sentiu um aperto no coração. Ele não sabia, mas a vida dele estava prestes a mudar dramaticamente. A segurança que sempre achou que tinha desmoronava rapidamente. Paralelamente, a conexão que sentia por aquela mulher, que poderia ser sua irmã, parecia verdadeira e dolorosa. Miguel, a verdade é que nosso pai, ele fez parte de algo muito maior, e eu tenho provas. A mulher falou, mas foi interrompida por um grito de sua mãe. Não acredite nela, ela é uma mentirosa. Nesse momento, um dos encapuzados atirou, e a bala atingiu a mulher. O tempo pareceu desacelerar novamente. Miguel ficou em estado de choque. Ele correu em direção a ela, seu coração disparando. Não! Não! As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele a segurava. O que estava acontecendo? A cada segundo, tudo se tornava mais confuso. Mas o caos não parava. O policial finalmente conseguiu controlar o encapuzado. Mas Miguel sabia que a luta não tinha acabado. A multidão estava em pânico, e agora ele estava ali, sem respostas, sem ninguém em quem confiar. A única certeza era aquela estrondosa revelação sobre seu pai. Ele olhou para a mulher caída, as palavras dela ecoando em sua mente. Sou sua irmã. Temos um pai que não conhece a verdade. E com isso, Miguel se deu conta de que talvez não estivesse apenas lutando por sua própria vida, mas por algo muito maior. O que mais ele ainda iria descobrir? E o que mais estava em jogo? Através do desespero, havia uma faísca de esperança.
Mas e se os segredos se tornassem desprezíveis diante da iminente traição? Miguel estava paralisado, segurando a mulher em seus braços e sentindo a vida dela escapando. Não, não, não! Ele balançou a cabeça desesperadamente, mas a dor em seu peito era tão intensa que parecia sufocá-lo. As pessoas ao redor gritavam, e o caos reinava. Ele queria socorro, mas tudo parecia desabar. Miguel, a mulher sussurrou, seus olhos se fechando lentamente. Você precisa saber a verdade. Então um barulho estrondoso cortou o ar. O vidro de um carro ao fundo quebrou, e Miguel se virou, assustado. Uma figura alta e robusta saiu de dentro do veículo, e quando ele olhou mais de perto, seu coração praticamente parou. Era seu pai. Ele nunca tinha conhecido o homem, mas a semelhança era inegável. Miguel sentiu como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. Você, o que está fazendo aqui? Ele gritou, mal conseguindo controlar a raiva. Ele sentiu que todo o peso do passado estava caindo sobre ele, e a reação do pai o pegou de surpresa. É isso que você quer, Miguel? É por isso. Naquele instante, o caos à sua volta pareceu desaparecer. Miguel piscou, tentando compreender. O que você quer dizer? Ele sabia que a situação era crítica, mas precisava entender. Então, o pai dele deu um passo à frente, e um brilho de determinação apareceu em seus olhos. Junte-se a mim. Você pertence a esse mundo, e não a essa fraqueza. A verdade que você busca está entre nós. Você tem a opção de fazer parte disso ou ser deixado de lado. Miguel sentiu uma onda de raiva agitar seu estômago, mas ao mesmo tempo, uma parte dele queria ouvir. A conexão estava ali, pulsando em meio ao desespero. A mulher, sua irmã, estava se contorcendo ao lado dele, clamando por atenção, enquanto sua mãe gemia ao fundo. Você quer que eu entre nesse seu mundo sombrio? Eu não quero nada com isso. Miguel respondeu, sentindo medo tomá-lo. O brilho do pai era hipnotizante, mas ele também sentiu o peso das mentiras. Você não sabe de nada, garoto. Eles estão mortos por dentro. Não são verdadeiros, assim como sua mãe. Nesse instante, as palavras pareciam um golpe. A mulher em seus braços gaguejou, Miguel, ele está mentindo. Mãe, me socorra. O desespero na voz dela fez Miguel se lembrar do que estava em jogo. Mas a mãe, ainda caída, olhou para ele e respirou fundo. Ele... Não? Tá mentindo. A queda de sua voz não parecia um consolo, mas sim um entendimento devastador. O quê? Miguel balançou a cabeça, os pensamentos se embaralhando. O que você quer dizer? Ela tentou sentar, mas claramente lutava. Eu escondi tudo por tanto tempo, por medo do poder que ele tinha e pelo que poderia se tornar. Miguel, seu pai ele é parte deles. A verdade é que você precisa escolher seu lado. O silêncio pesado pairou. As palavras dela ecoaram, e a multidão parecia absorver a gravidade da situação. O pai de Miguel olhava firme. As expressões se conflitavam. A tensão era palpável. Escolher? Você tá louca. Você me ensinou a acreditar que a família é tudo. E eu deixei você acreditar numa mentira. Ele me forçou. Você é mais forte do que imagina. A voz de sua mãe parava e começava a falhar, mas o seu olhar era intenso. Você tem que decidir, Miguel. A vida que conheceu não é tudo o que existe. Foi nesse exato momento que uma explosão ressoou. Um estrondo feroz que fez todos na área se jogarem ao chão. O tempo pareceu parar quando Miguel tombou, segurando a irmã. O que havia acontecido? Para onde havia ido tudo? O que mais estava prestes a ser revelado? Miguel olhou para seu pai, que também estava atordoado. O que foi isso? Detalhes continuavam a escapar de sua compreensão. Mais uma vez, ele viu a mulher ao seu lado se contorcendo, a dor visível em seus olhos. Ele sentiu que a escolha que precisava fazer só aumentava em intensidade. Qual a verdade final? O que ele realmente era? A realidade ao redor estava se tornando um pesadelo. A explosão não trouxe apenas pânico, mas algo mais. E o burburinho da multidão começou a se intensificar. Eles estavam mais perto do que ele poderia imaginar. É apenas o começo, Miguel. Seu pai gritou, a voz ecoando com ferocidade. Prepare-se para a verdadeira batalha.
O que está por vir mudará tudo. E com isso, um sentimento profundo de desconforto ocupou o lugar da confusão. O que mais estava escondido nas sombras da sua família? E o que ele teria que enfrentar? A luta estava apenas começando. Miguel estava paralisado, com a mulher em seus braços, o coração pesado. A dor fisicamente visível em seu rosto fazia suas insípidas, a sensação de desespero aumentar. Não, não pode acabar assim, ele gritou sem saber se falava para ela ou para si mesmo. Os gritos e o caos ao redor estavam se transformando em um eco distante, uma tela borrada de dor e confusão. Uma onda tumultuada de raiva percorreu seu corpo quando o pai se aproximou. "O que você fez?" Miguel urrou, mas suas palavras pareciam perder-se numa tempestade. A imagem do homem ameaçador tornava-se mais clara à medida que ele saía das sombras. A semelhança de seu pai era inegável, mas a repulsa enchia Miguel. "Você sempre foi um fantasma em minha vida. Agora surgiu para me machucar." "Pelo contrário, meu filho, eu vim para te proteger, mas você escolheu o lado errado," respondeu o pai, a voz profunda reverberando pela cena. Miguel sentiu uma combinação de raiva e tristeza, a mistura de amor e repulsa se tornando insuportável. Enquanto isso, sua irmã estava caindo, e a força de suas palavras ainda ecoava na mente de Miguel. "A verdade está entre nós." Os encapuzados avançavam, e aquele momento de hesitação poderia custar a vida deles. "Por favor, Miguel, confie em mim. Nós somos iguais. Você é mais forte do que pensa." Ela conseguiu dizer antes de sua respiração falhar. O medo crescia em Miguel, quase o sufocando. Ele olhou para sua mãe, ferida, lutando para manter-se consciente, e sentiu a adrenalina inundar suas veias. "Não vou deixar você morrer. Não agora." Com um impacto e um grito, Miguel tomou uma decisão. Ele piscou para sua mãe, que apenas balançou a cabeça, o olhar pedindo que ele fugisse. "Não, mãe. Vamos acabar com isso agora." Mas o pai interrompeu. "Você não está vendo? Eles querem te levar. É uma armadilha." A confusão corria como uma corrente elétrica na multidão que ainda observava estarecida. Miguel não podia hesitar. Com sua irmã segurando firme em sua mão, ele a puxou e correu em direção ao carro preto. A luta pelos seus entes queridos se intensificava. O mundo à sua volta estava em colapso, e o tempo parecia empurrá-los para uma nova realidade, uma guerra entre o que era certo e o que era necessário. O enredo que havia se desenrolado ao longo de anos, a verdade que havia estado oculta, agora pairava no ar. Cada palavra, cada ação, como uma peça de dominó prestes a cair. "Vamos, você pode fazer isso," Miguel disse a si mesmo enquanto corria. Ele alcançou o carro, abriu a porta e sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. "Vamos, rápido!" A irmã entrou e a mulher encarou-a com um grito de esperança. Era um ato de pura coragem. O coração de Miguel estava acelerado, seus medos e dúvidas se dissolvendo numa determinação feroz. "Os segredos da vida não precisam te definir," gritou Miguel, por cima do motor roncando, antes de dar partida e dirigir em direção ao futuro incerto. Saíram do local, enquanto os sons do caos desapareciam por trás deles. Mas havia uma última verdade que começou a se revelar. As sombras de um passado oculto lhes seguiam enquanto eles cruzavam a linha entre o que era e o que poderia ser. A história estava longe de acabar. Os ecos de um lar desmoronado, um caminho entre o passado e um futuro incerto esperavam por eles. À medida que eles se distanciavam, a conexão entre eles ardia mais forte do que nunca. Miguel olhou para a irmã. "Vou descobrir tudo," ele sussurrou. E com esse juramento, a certeza de que a luta estava apenas no seu início se solidificou. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer.
inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa trama insana. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o K.